no coração do Egito, onde pirâmides tocam o céu e o poder do faraó parece absoluto. Uma história de fé, coragem e libertação está prestes a se desenrolar. Imaginem a cena: o grandioso salão do trono, adornado com ouro e pedras preciosas, ecoando com o silêncio tenso de uma confrontação que mudaria o curso da história. De um lado, o faraó, a personificação do poder terreno, cercado por sua corte. Do outro, Moisés e Arão, dois homens simples, mas investidos com uma autoridade que não vem deste mundo. Eles trazem uma mensagem direta do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deixa o meu povo ir. É um pedido audacioso, uma afronta direta à soberania do Egito. O faraó, com um sorriso de escárnio, questiona: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Ele não conhece esse Deus e se recusa a libertar os hebreus, seus escravos. Essa recusa, no entanto, não será o fim da conversa. Será o início de uma demonstração de poder como o mundo jamais viu. Um conflito não apenas entre homens, mas entre deuses e o único Deus verdadeiro. A primeira resposta divina não tarda. O rio Nilo, a alma do Egito, a fonte de sua vida e prosperidade, torna-se o palco do primeiro sinal. Arão, sob a ordem de Deus, estende seu cajado sobre as águas. Diante dos olhos atônitos do faraó e de seus magos, o rio se transforma em sangue. Os peixes morrem, um cheiro insuportável sobe das águas, e os egípcios, desesperados, cavam poços em busca de água potável. Por 7 dias, a praga do sangue assola a terra. Os magos do Egito, com suas artes secretas, conseguem replicar o feito em menor escala, endurecendo ainda mais o coração do faraó. Ele se vira, indiferente ao sofrimento de seu povo, e volta para seu palácio, convencido de que seu poder e seus deuses ainda são supremos. Mas este é apenas o começo. A teimosia do faraó apenas convida à próxima manifestação do poder divino, uma prova de que a vontade do Criador não pode ser ignorada. A terra ainda se recuperava do choque do rio de sangue quando a segunda praga foi anunciada. Moisés avisa o faraó: se ele não deixar o povo ir, rãs cobrirão toda a nação. O governante, ainda arrogante, ignora o aviso. Então, Arão estende a mão sobre as águas do Egito, e do rio, dos canais e dos lagos, sobem incontáveis rãs. Elas invadem tudo: as casas, os quartos, as camas, até mesmo os fornos e as amassadeiras. A elite egípcia, que vivia em luxo e limpeza, agora convive com o coachar incessante e a presença fria e úmida das criaturas por toda parte. É um caos cômico e ao mesmo tempo aterrorizante. O palácio do faraó não é poupado. Desta vez, a humilhação é pessoal demais para ser ignorada. Os magos tentam e até conseguem fazer surgir mais rãs, mas são incapazes de removê-las. Pela primeira vez, o faraó vacila. Ele chama Moisés e Arão e suplica: orem ao Senhor para que tire as rãs de mim e do meu povo. Então, deixarei o povo ir. Moisés concorda, e no dia seguinte esse morrem. O alívio, porém, é passageiro. Assim que a praga cessa, o coração do faraó se endurece novamente. A promessa é esquecida e a lição ignorada. A paciência divina tem limites, e a recusa contínua do faraó leva a uma nova fase das pragas, agora atingindo diretamente o corpo e o conforto dos egípcios. Moisés é instruído a dizer a Arão para ferir o pó da terra com seu cajado. Assim que ele o faz, o pó se transforma em piolhos, ou alguns traduzem como mosquitos, que infestam homens e animais por todo o Egito. A praga é instantânea, irritante e inescapável. A poeira que se assenta em tudo agora se move pica e atormenta. Desta vez, os magos do faraó são completamente derrotados. Eles tentam replicar o milagre com suas artes secretas, mas falham. Humilhados, eles vão até o faraó e admitem: isto é o dedo de Deus. É um reconhecimento impressionante, vindo de praticantes de magia
Mas nem mesmo o testemunho de seus próprios conselheiros é suficiente para quebrar a teimosia do faraó. Seu coração permanece de pedra. A resposta de Deus, então, se torna ainda mais específica. A quarta praga, enxames de moscas, assola o Egito, mas com uma distinção crucial. A terra de Gósen, onde viviam os hebreus, é poupada. O tormento se concentra apenas nos egípcios, deixando claro que há uma separação, uma proteção divina sobre o povo escolhido. O faraó, sentindo a pressão, tenta negociar. Ofereçam sacrifícios ao seu Deus. Mas aqui mesmo, na terra do Egito, Moisés recusa, insistindo que precisam ir para o deserto. O faraó cede um pouco mais, mas assim que Moisés ora e as moscas desaparecem, a promessa é quebrada mais uma vez. O ciclo de teimosia e julgamento se aprofunda. A próxima praga atinge a base da economia e do poderio militar egípcio. O gado. Deus envia uma peste terrível que mata os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas dos egípcios. Mais uma vez, a distinção é clara. Nenhum animal dos israelitas morre. O faraó manda verificar e confirma o milagre, mas seu coração, incrivelmente, não se abranda. A seguir, o tormento se torna ainda mais pessoal e doloroso. Moisés e Arão pegam punhados de cinza de uma fornalha e os lançam ao ar diante do faraó. A cinza se espalha como poeira fina e causa feridas e tumores purulentos em todos os egípcios e em seus animais. A dor excruciante. Os magos, que antes desafiavam Moisés, agora não conseguem nem mesmo ficar de pé diante dele, pois também estão cobertos de feridas. É uma humilhação completa. O poder dele se mostra inútil. Sua sabedoria, uma tolice. Mesmo assim, o texto bíblico nos diz que o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão. O cenário está montado para catástrofes ainda maiores, eventos que abalariam os próprios céus. A sétima praga chega com um poder destrutivo sem precedentes. Moisés estende seu cajado para o céu, e o Senhor envia trovões, relâmpagos e uma chuva de granizo, como nunca antes vista no Egito. Mas não era um granizo comum, era fogo misturado com as pedras de gelo. A tempestade varreu a terra, destruindo plantações, quebrando árvores e matando homens e animais que estavam no campo. Era um ataque direto a Ísis e Osíris, deuses da fertilidade e da agricultura. E mais uma vez na terra de Gósen, onde estavam os hebreus, não caiu um pingo de granizo. A separação divina era inegável. Aterrorizado pela destruição, o faraó convoca Moisés e Arão. Em um momento de aparente arrependimento, ele declara: "Desta vez, eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo somos culpados, orem ao Senhor." Já tivemos o suficiente de trovões e granizo. Ele promete libertar o povo. Moisés, embora sabendo que o arrependimento do faraó não era sincero, concorda em orar. Assim que ele sai da cidade e levanta as mãos, a tempestade cessa. Mas, como previsto, ao ver que a praga havia acabado, o faraó e seus oficiais endureceram seus corações novamente. A promessa foi quebrada. O que poderia ser pior que fogo e gelo caindo do céu? O faraó estava prestes a descobrir. O que sobrou das plantações após o granizo se tornou o alvo da oitava praga. Um vento oriental sopra por um dia e uma noite, trazendo consigo uma nuvem densa e escura que cobre o horizonte. Não eram nuvens de chuva, mas sim um enxame de gafanhotos, em uma quantidade nunca antes vista e que nunca mais se veria. Eles desceram sobre o Egito e devoraram cada planta, cada folha, cada grama que o granizo havia deixado. A terra, que antes era verde e fértil, ficou completamente desolada e escura, coberta pelos corpos dos insetos. O desespero era total. A fome era uma certeza. Os próprios oficiais do faraó o pressionam. "Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe o povo ir, para que prestem culto ao Senhor, o seu Deus."
não percebe que o Egito está arruinado, o faraó, pressionado, chama Moisés e tenta uma nova negociação. Mas sua arrogância o impede de ceder completamente. A praga continua. Então, em um ato de desespero, ele confessa seu pecado novamente e implora pelo fim do tormento. Deus envia um forte vento ocidental que lança todos os gafanhotos no Mar Vermelho. E mais uma vez, com um alívio, vem a teimosia. O coração do faraó se endurece. O palco está pronto para uma praga que atacaria não a terra, mas a própria luz. A nona praga foi uma manifestação de poder assustadora e simbólica. Moisés estende a mão para o céu, e uma escuridão palpável desce sobre todo o Egito. Não era a escuridão da noite, era uma ausência total de luz, tão densa que as pessoas não conseguiam ver umas às outras, nem sair de suas casas por 3 dias. A escuridão era um ataque direto. Ahá, o deus Sol, a principal divindade do panteão egípcio. Se o Sol, a fonte de vida e ordem, podia ser apagado pela palavra do Deus dos Hebreus, que esperança restava? O Egito, uma nação que adorava a luz, foi mergulhado em um breu sobrenatural, um silêncio opressor que gerava pânico e isolamento. Enquanto isso, na terra de Gósen, os hebreus tinham luz em suas moradas. A separação era total, um milagre dentro do milagre. O faraó, encurralado na escuridão de seu próprio palácio, chama Moisés. Ele finalmente cede, quase que por completo. Vão, prestem culto ao Senhor. Levem também as suas mulheres e crianças. Deixem apenas os seus rebanhos. Mas Moisés é firme. Nenhum casco de animal ficaria para trás, pois eles precisavam dos rebanhos para os sacrifícios. A recusa enfurece o faraó. Em um acesso de raiva, ele grita para Moisés: "Saia da minha presença e nunca mais apareça diante de mim, pois no dia em que vir a minha face, você morrerá." Moisés responde calmamente: "Você falou bem, nunca mais verei a sua face." O confronto chegou ao seu ponto final. A próxima e última praga não seria um aviso, mas um golpe final e devastador. O clímax trágico da obstinação de um rei contra o poder do Criador. O faraó, em seu orgulho, selou seu próprio destino e o de seu povo, isolado na escuridão de sua teimosia, enquanto a luz da libertação estava prestes a brilhar para os hebreus. Obrigado por assistir a esta jornada pela história das pragas do Egito. Se você se sentiu impactado por esta narrativa de fé e poder, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, para não perder os próximos capítulos desta e de outras histórias incríveis. Até a próxima!